Eu sou a Mitzi Amado e você está no Filantropia Empreendedora. Eu no outro vídeo falei um pouco da importância do networking, do relacionamento para a mobilização de recursos. Eu gosto de pensar que a mobilização é de pessoas, eu tenho que conseguir mobilizar pessoas e as pessoas mobilizam recursos. Mas a gente pode pensar assim, caramba, mas eu não conheço ninguém. Como é que eu vou criar um networking? Por onde começar? Eu separei assim 3 aspectos daquela lógica do chá, conhecimento, habilidade e atitude, pensando nessas 3 grandes áreas, para a gente conseguir se organizar um pouco, para pensar por onde começar a criar uma rede de relacionamento que possa me ajudar a mobilizar pessoas, que mobilizem recursos para viabilizar os projetos sociais da minha instituição ou este programa social que eu tenho aqui, independente de ter uma instituição ou não. Pensando em termos de conhecimento, eu separei 2 pontos. Primeiro, a gente pensar que a gente precisa se apresentar como solução para a dor daquela empresa ou daquela pessoa, Então, de que maneira eu, com este projeto social, com esta ação social, eu posso estar ajudando o outro a resolver o problema dele, Por exemplo, hoje, muito diferente do que há 20 anos atrás, tem o tal do ESG, que é Environment, meio ambiente, Social, social e Governance, governança, do inglês. Então, se pensar a sustentabilidade em termos ambientais, sociais e de governança corporativa, Está sendo uma referência e uma busca para as empresas alcançar esse patamar seguindo esses 3 aspectos. Então, hoje em dia, até recentemente um empresário falou assim para mim, nossa, hoje você enquanto terceiro setor está na vitrine, todo mundo está interessado, as empresas estão interessadas em ações sociais para poder contemplar essas exigências do ESG, Coisa que há 20 anos atrás não existia. Então, hoje eu penso que mobilizar pessoas, encontrar pessoas que estão interessadas em destinar investimento e recurso para o terceiro setor, para ações sociais, é muito mais fácil que há 20 anos atrás. Então, há uma evolução, no meu entender, nítida sobre isso. Agora, eu preciso entender que existe essa necessidade, vamos dizer assim, do lado de um potencial parceiro, investidor, e entender o que eu preciso oferecer, como é que eu me apresento para esse parceiro, para essa parceira investidora em potencial, para que ela me reconheça como, peraí, essa pessoa aqui, através do projeto dela, pode me ajudar a resolver essa minha dor, que é atender essa exigência do ESG, Acho que vale pesquisar mais, coloca aí ESG no Google e se informa mais sobre isso, O que é, para que serve, por que as empresas estão buscando isso e tudo mais. Não vou entrar nesse mérito aqui. Então, primeiro, se apresentar como solução para as dores da empresa e segundo, dentro do guarda-chuva de conhecimento, ter a clareza de qual é o seu nicho de atuação e da sua proposta, qual é o seu projeto social. Então, se a gente chega assim muito... esses dias o empresário falou assim para mim, nossa, mas eu tô achando você mais assertiva, tá mais fácil de dialogar com você. Então, se a gente chega muito assim, eu tô sentindo uma coisa, eu acho que a gente deve, eu me emociono. Se vai conversar com pessoas que estão no dia a dia no mundo corporativo, com empresários, essa conversa assim muito sentimental, muito sensível, não vai ser muito frutífera. A pessoa pode até te ouvir, vai estar ali ouvindo, mas assim, contando, olhando para o relógio para ver que horas vai acabar aquilo, porque a gente não está sendo direto, a pessoa não entende o que a gente quer. Então, acho que quanto mais clareza a gente tem, qual é o nosso nicho de atuação, qual é o nosso subnicho de atuação e qual é a nossa proposta de o que a gente pretende fazer para resolver ou minimizar essa questão social nessa determinada comunidade, e a gente consegue estruturar isso numa proposta, eu já falei isso no outro vídeo, numa proposta formal de onde é que eu estou agora,
o que eu quero transformar com esse projeto social, do que eu preciso, qual é a meta, qual é o prazo. Se a gente consegue formatar isso com clareza e apresentar isso para a empresa, eu acho que esse aspecto do conhecimento, ele está ok, né? A gente está mais seguro em relação a isso. Então, indo para o segundo aspecto do H do chá, a habilidade, né? Bom, eu não tenho relacionamento, eu preciso melhorar meu networking, viva o Google, né? Vamos pesquisar quais são as empresas ao meu redor, vamos andar na rua, ver quais são as empresas que têm a ver com o meu nicho. Então, se a minha instituição é uma ONG que tem mais a ver com, por exemplo, defesa dos direitos da mulher, então eu procurar empresas que têm esse viés, que o público feminino é o público-alvo dessa empresa, achar pontos de interseção. Sejam geograficamente, porque está na mesma comunidade, no mesmo bairro do que eu, às vezes uma empresa pequena, uma confeitaria, uma padaria, mas de um empresário que vai ter interesse em investir localmente ali. É uma possibilidade. Outra possibilidade é termos o mesmo público-alvo, né? A empresa e o meu projeto. Então, eu acho que eu não gosto muito pessoalmente de pesquisas assim, tipo, qual é a empresa que teve o maior lucro esse ano, e assim, uma lista muito desconhecida, e tem milhares de instituições batendo na porta sem nenhum relacionamento. Eu prefiro ir assim no 1 a 1, no pequeno, e apresentar uma proposta bem consolidada, né? Um outro caminho que eu gosto é buscar, além do Google, é buscar associações empresariais, né? Em Goiás, por exemplo, a gente tem a FIEG, a Federação da Indústria de Goiás, tem a CIEG, tem aí em vários estados, né, a Câmara Americana de Comércio, instituições, associações que são associações empresariais. Então, qual é a associação empresarial que tem na sua cidade ou que tem no seu estado, para que você possa tentar uma reunião, apresentar uma proposta? Geralmente, principalmente nas maiores, hoje em dia, tem sempre alguém responsável dentro dessas associações pelo braço social da associação, então já é uma pessoa mais gabaritada, mais inteirada desse assunto para poder fazer a interface com o terceiro setor. Então a gente procura, é mais fácil conseguir hoje em dia, né, ser recebido presencialmente, e aí são várias etapas. Primeiro eu tenho que entrar em contato, depois eu tenho que, se eu conseguir uma reunião, eu tenho que estar bem estruturada com uma apresentação e com esse entendimento de qual dor dessa empresa eu vou resolver, qual o nicho e subnicho que o meu projeto atua, o que ele resolve, onde é que ele impacta, em quanto tempo, tudo isso, né? Então, eu acho que essa é uma habilidade importante de fazer esse contato, mesmo que você não conheça ninguém, com associações empresariais, pode ser um caminho interessante que eu gosto de percorrer e tenho tido bons resultados dessa maneira. E o terceiro aspecto que eu boto dentro do guarda-chuva de habilidade é um bem assim, o boca a boca, né? Quem é que você conhece que é mais bem relacionado do que você, ou às vezes até essa pessoa conhece alguém que é mais bem relacionado ainda, né? Então, eu acho que muitas vezes eu não tenho essa habilidade, ou estou chegando numa cidade nova, eu tenho que buscar parcerias nesse sentido de amizades mesmo, pessoas mais interessadas que olham o projeto, reconhecem uma verdade naquilo, querem apoiar de alguma maneira. Às vezes não vai ser com voluntariado, assim, direto ali no projeto, botando a mão na massa, não vai ser com investimento financeiro, mas vai ser com relacionamento, que eu acho que é um voluntariado super precioso. Pessoas que possam te apresentar a outras pessoas que têm potencial de investimento, e essa é a coisa da indicação, né? Quando a gente chega na sala de uma empresária, de um empresário, às vezes de um prefeito, um vice-governador, governador, com uma indicação, a gente já chega legitimado, endossado, já é diferente, né? A maneira pela qual a gente é recebida por essa pessoa já é com uma escuta mais aberta. Então eu acho que essa questão do relacionamento é super importante, a gente tem que cavar essas oportunidades para que a gente possa ser recebido. De novo, não adianta conseguir cavar a oportunidade, ser bem recebido e chegar lá fragilizado.
sem uma proposta clara, sem uma proposta bela, sem uma proposta objetiva. Então, precisa cuidar disso tudo. Bom, cobri esses 3 aspectos de habilidade e agora eu queria ir para a atitude, para completar o A do chá. Eu destaquei 2 pontos em relação à atitude para compartilhar aqui. Sim, é preciso coragem, né? É preciso coragem e talvez um pouco de óleo de peroba, né? No sentido de cara de pau, de você passar a mão no telefone e falar com alguém que você não conhece, né? Precisa desse motor. Mas eu acho que quando a gente está muito impulsionado pela causa, vendo a necessidade que a gente quer, aquele sofrimento que a gente quer minimizar de alguma maneira, né? Do nosso público-alvo, isso é que me move particularmente. Então isso me dá força para fazer coisas que eu certamente não faria se fosse para mim, né? Então eu acho que achar na própria causa que a gente defende, essa coragem, esse ânimo para desbravar, né? Relações e situações que possam fazer com que o projeto seja viabilizado, é importante ter essa clareza que vai precisar mesmo ir para uma zona de desconforto, né? E o segundo aspecto que tem a ver com esse, mas é só uma reflexão aqui, a diferença entre ser ousado e ser inconveniente, né? Não tem fórmula para isso, não é receita de bolo, eu acho que tem que ter sempre um equilíbrio fino, até onde eu insisto, né? Até onde eu estou sendo determinada e ousada e até onde eu estou sendo inconveniente. É só um ponto de atenção, mas eu acho que a ousadia, o tentar, ou às vezes ficar, já aconteceu isso, a pessoa não queria me receber, eu fiquei plantada lá na sala de espera até conseguir um encaixezinho, para conseguir um momento de fala, de conversa com esse empresário. Então, depende, né? Mas eu acho que uma boa dose de ousadia e não ter tanto medo de ser, vou ser vista como uma chata, enfim, esse aspecto mais assim de autopreservação tem que ser jogado fora e a gente tem que pensar que é por uma boa causa, que vale a pena e a gente tem que tentar, né? Então acho que ficam aí algumas reflexões, eu espero que ajudem. Se você gostou, comenta, deixa uma dúvida, uma discordância, alguma coisa aqui para a gente começar a dialogar. Obrigada pelo tempo e pela paciência.